A história dos pardais no Brasil. Você já viu um pardal? Ele é um pássaro que habita no nosso país há pelo menos um século. Ele é uma ave muito comum e acaba sendo mais encontrado principalmente em áreas urbanas. Há um tempo atrás, os pardais viviam longe dos seres humanos, tendo sua maior concentração em área rural, mas agora vivem no meio de nós. O pardal é aquele pássaro com uma mistura de cores em tons mais escuros, como amarronzados, alguns traços na cor preta e branca, e a maior parte do corpo consiste em um marrom um pouco mais claro. O pardal do sexo masculino pode ser um pouco mais escuro do que os do sexo feminino. Esses pássaros vieram direto da Europa para cá, mas se adaptaram tão bem que parece que são nativos daqui. Vamos conhecer um pouco a história dessas aves e entender de onde elas vieram e qual a sua história aqui no Brasil. Vem comigo! Quem são os pardais? Os pardais são algumas aves muito comuns de serem encontradas. Como citamos acima, eles viviam mais em centros rurais, longe de aglomerações. Atualmente podemos encontrar muitos deles no ambiente mais urbano, perto dos seres humanos, pois eles se adaptaram muito bem nessa área. Eles são da família Passeridae, e dentro dela existem dois gêneros, sendo eles Petrônia e Passer. Eles são pequenos pássaros, medindo aproximadamente 15 centímetros, com os seus tons amarronzados e acinzentados, mudando um pouco a tonalidade dependendo do gênero. Não se sabe exatamente onde eles foram vistos pela primeira vez. O que sabemos é que eles vieram da Europa e da Ásia. Atualmente eles estão disseminados por diversos lugares do planeta, sendo uma das espécies mais comuns de serem encontradas. A disseminação dos pardais pelo mundo todo foi ocorrendo gradativamente, às vezes em coadjuvante com outras áreas. Eles tiveram as suas instalações na Europa e na Ásia. Conforme o tempo foi passando, eles passaram a viver em ambientes mais gelados com invernos rigorosos, mas também procuravam por locais onde o clima era mais tropical. Na década de 1990, eles já tinham uma boa parte colonizada. Para falar a verdade, já estavam com a colonização completa. Foi aí que eles se instalaram no norte do Brasil. Eles se iniciaram a princípio em 1960 na região sul do nosso país. Podemos dizer que essas novas colonização e disseminação da espécie começou por volta dos tempos de grandes navegações, porém durante as colonizações europeias e o desenvolvimento da sociedade, elas foram crescendo de forma proporcional, juntamente com esses acontecimentos. Sua história no Brasil. Aqui no Brasil, foi uma das últimas áreas em que os pardais se instalaram, uma vez que começaram pelo sul e depois seguiram para o norte do nosso país. Eles foram se instalando por aqui, mas os motivos não foram apenas de causas naturais. Na época, a cidade do Rio de Janeiro começou a ter muitos casos de pessoas que desenvolviam doenças através de insetos, com mosquitos entre outros. De acordo com o governo, estudos e cientistas previram que a chegada dos pardais poderiam diminuir muito esses casos, contribuindo também com o nosso ecossistema. Um outro fator visto foi que a ideia era deixar a cidade parecida com Paris, e lá os pardais eram vistos em todos os cantos, já que um dos primeiros lugares que eles foram encontrados foi a Europa. Alguns discursos dizem que na realidade eles queriam ter trazido outros tipos de pássaros, mas que por falhas comunicativas acabaram vindo os pardais, e no entanto isso deu super certo, não é mesmo? Características. Os pardais são considerados onívoros, e uma das características muito interessantes que eles apresentam é que são muito observadores, então sempre estão atentos a novos alimentos, com muitas diversificações em suas alimentações. Eles possuem uma característica muito adaptativa em qualquer habitat, independente do clima da área, tanto que sobrevivem diante de um inverno rigoroso como em um clima mais tropical. Além disso, se adaptam muito bem com os seres humanos, ou seja, desde o seu surgimento só tiveram benefícios evolutivos. Eles constroem grandes ninhos na época de fevereiro a maio e procuram procriar daí para frente e construírem a sua família. Normalmente os ninhos possuem o seu conforto por dentro, mas por fora parece uma bagunça, sempre compostos de papel, fios de corda, vegetação seca, entre outras coisas. Os predadores mais comuns que chegam a caçar os pardais são corujas e falcões. Outros animais acabam se alimentando não do próprio pardal, mas sim de seus ovos, como morcegos, cachorros, gatos, ratos, gambás, entre outros. Já foram citados e estudos casos de outros aves parasitas brasileiras, com o chupim. Entretanto, não chegam a ser o suficientes para assumir um controle populacional que os pardais possuem. Ou seja, seria difícil acontecer um desequilíbrio nessa cadeia a fim de acabar com a colonização dos pardais. Portanto, como o funcionamento normal de uma cadeia se consiste nisso, os pardais já estão com as suas colonizações definidas em diversos lugares,
Por isso será mais fácil de encontrá-los em diferentes lugares que você for.